Boa noite, turma. Vamos iniciar nossa aula dando continuidade ao assunto de frações. Hoje vamos ver frações diferentes, mas que querem dizer a mesma coisa. Ou seja, várias frações que figuramente, visualmente são diferentes, mas que elas significam a mesma coisa. Nesta aula, estudaremos as frações equivalentes, aquelas que têm aparência diferente, mas que querem dizer a mesma coisa, como eu disse antes. Vamos ver um exemplo de um quadrado dividido ao meio. Se pintarmos uma das partes, teremos. Aqui vemos o primeiro quadrado pintado. Ele foi dividido ao meio e foi pintado um lado. Como ele é escrito na forma de fração? A gente pega, primeiramente, embaixo vai ficar quantas partes tem. Quantas partes tem esse quadrado? Uma, duas, não é? Então embaixo vai ficar o todo, o 2. E em cima vai ficar a quantidade que foi pintada. Foi pintada quantas partes desse quadrado? Apenas uma. Então a fração que temos aqui é 1/2. E agora dividimos o quadrado em 4 partes iguais. Ou seja, foi passado uma linha ao meio da outra linha. Ou seja, dividimos o quadrado novamente. Como nós vamos fazer? Embaixo vai ficar a quantidade de quadrados que tem, ou seja, 4. E quantos foram pintados? 2. 2/4. Mas vocês concordam comigo que esse é igual a esse? Só muda o traçado da linha. A quantidade que foi pintado foi a mesma. Ou seja, pintou esse tanto aqui. E nesse aqui pintou esse tanto. Deixa eu apagar. E aqui foi pintado esse tanto. E são iguais. Ou seja, temos duas frações, 1/2 e 2/4, que são diferentes, mas elas querem dizer a mesma coisa. E como nós iremos descobrir isso? Bem, se nós olharmos, se a gente pegar 1/2, multiplicarmos por 2 em cima e 2 embaixo, vai dar 2/4, que é igual a esse. Ou seja, se a gente pegar uma fração e multiplicar ou dividir ela pelo mesmo número, o resultado que vai dar vai ser outra fração que diferente, mas que tenha o mesmo significado, que seja a mesma coisa. Ou seja, podemos dizer que 1/2 é igual a 2/4. E como eu posso afirmar isso? Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Se eu dividir 1 por 2, que é essa fração. Uma fração quer dizer isso, divisão. Se eu dividir 1 por 2, 1 não pode ser dividido por 2, a gente acrescenta um zero e uma vírgula e um zero aqui. 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 2, 10. Boto 10 aqui, 10 menos 10, igual a 0. Então, terminamos uma divisão. Vamos para a outra. Agora vamos dividir 2/4. 2 dividido por 4. Como é 2 dividido por 4? A gente não pode dividir 2 por 4. Por quê? Porque o 2 é menor que o 4. Então, colocamos novamente um zero e uma vírgula. Acrescentamos um zero aqui e continuamos nossa divisão. Qual o número multiplicado por 4? Dá 20. Então, quanto é 20 dividido por 4? 5. 5 vezes 4, 20. 20 para 20, nada. Ó, deu o mesmo valor, não foi? Então, podemos afirmar que 2/4 e 1/2 é a mesma coisa. E se a gente multiplicar novamente por 2? Multiplicou 2 em cima e 2 embaixo. Deixa eu apagar novamente.
Se multiplicarmos 2 em cima e 2 embaixo novamente, vamos ter 4 sobre 8. Que também, se dividirmos, vai dar 0,5, que vai ser igual. Se multiplicarmos novamente por 2, vai ser 8 sobre 16. Agora vamos multiplicar por 3. 3 em cima, 3 embaixo. Vai ser 24 sobre 58. 48 que diga. E também vai ser a mesma coisa. Ou seja, se nós multiplicarmos o número de cima e o de baixo pelo mesmo número, sempre o valor será o mesmo. Vamos prosseguir. Pronto, essa parte aqui, dividimos o quadrado em 8 partes iguais agora. É a continuação do que eu disse. Foi dividido, mais uma vez, e ficou 8 partes. Então aqui temos 8 partes, que foi colocado embaixo. Dessas 8 partes, 4 foram pintadas. E foi colocado em cima. E que todas elas querem dizer 1 sobre 2. 1 sobre 2, então 1 sobre 2 é igual a 2 sobre 4, que é igual a 4 sobre 8. E assim sucessivamente. Um exemplo 1. Encontre duas frações equivalentes a 1 sobre 3. Como nós podemos encontrar frações que diga equivalentes? A gente só basta multiplicar o número de cima e o número de baixo pelo mesmo número. Vamos dizer, por 2, vai dar 2 e 6. Se multiplicar mais uma vez por 2, vai dar 4 e 12. E podemos afirmar que todas elas são iguais. Então, assim que nós encontramos equações equivalentes. Multiplicamos o número de cima e o de baixo pelo mesmo número. Você pode observar que a parte pintada do círculo não mudou. Ela apenas foi dividida de modos diferentes. Então, concluímos que essas frações são equivalentes. Aqui, ó. Como foi dito, por exemplo, no quadrado. Ó, a parte pintada não mudou. Sempre é o mesmo tanto. Não importa as divisões que elas forem feitas. Então, isso quer dizer que são a mesma coisa. Uma fração não se altera quando multiplicamos ou dividimos o numerador, o número de cima, e o denominador, o número de baixo, pelo mesmo número, como eu estou dizendo. Se nós multiplicarmos o número de cima e o número de baixo pelo mesmo número, o resultado sempre vai ser uma fração que figuramente é diferente visualmente, mas que contém o mesmo valor uma da outra. Essa regra é utilizada também para simplificar frações. Ou seja, como nós podemos simplificar frações? Por exemplo, temos um 5 sobre 10. Como a gente pode simplificar? Ou seja, nos casos anteriores, eu mostrei multiplicando. A equação sempre crescia, não era 1 sobre 2, ficou o quê? 4 sobre 8. Depois, não, 2 sobre 4, 4 sobre 8, sucessivamente, sempre crescendo. Simplificar quer dizer reduzir, diminuir. Como eu posso diminuir essa fração? Primeiramente, nesse exemplo aqui que eu dei, 5 sobre 10, vamos pensar num número que divida tanto o 5 quanto o 10. Que número poderia ser? O 2 divide o 5 e o 10. O 2 divide o 10, mas não divide o 5. O 3 divide... Não, nenhum dos dois. O 4 também não. O 5. O 5 divide o 5. E também divide o 10, não é? Então, se a gente dividir o número de cima por 5 e o número de baixo por 5 também, dividir, o que nós vamos ter? 5 dividido por 5, 1. E 10 dividido por 5, 2. E isso vai ter o mesmo valor. Ou seja, o que aconteceu? Nós reduzimos 5 sobre 10 para 1 sobre 2. Então, sempre lembre, quando falar em reduzir, nós vamos
sempre dividir, diminuir, tentar diminuir. Quando falar de equações equivalentes, que sejam iguais, nós multiplicamos ou dividimos, tanto faz. Agora eu vou dar um exemplo. Temos uma atividade do livro. Vou dar um exemplo parecido para ajudar vocês na hora de fazer a atividade. Temos aqui, vou usar o 5 sobre 10 de novo. O 5 sobre 10 igual a botar 10 sobre e só. E a questão pede para a gente completar. Como é que nós vamos completar isso? A gente vai ter que descobrir qual fração vai ser igual a 5 sobre 10, sabendo que em cima já é 10. Embaixo tem que ser quanto para dar certo? Bem, o que nós vamos fazer? A gente divide os números de cima. Ou, se ele desse o número de baixo e não desse o número de cima, a gente dividiria o número de baixo. Mas nesse caso, como deu o número de cima, a gente vai dividir eles. Quanto é 5 dividido por 10? 2, não é? Então quer dizer que a gente multiplicou o 2 aqui e o 2 aqui. Porque ficou... Deixa eu botar de cor. Porque multiplicando 5 vezes 2, aqui em cima deu 10. E quando a gente multiplicar 10 por 2, aqui vai dar 20. Então, 5 sobre 10 vai ser igual a 10 sobre 20. Assim, encontrando o número que vai ficar embaixo. E vai ser um igual a outra, que vai corresponder à igualdade das frações. Vamos dar outro exemplo. Agora com um 4 e um 5 igual a sobre 200. E agora, como nós vamos fazer? Eu tenho os números de baixo, mas não tenho todos os números de cima. Então, vamos para os números de baixo. Vamos dividir 200 dividido por 5. Quanto dá 200 dividido por 5? Vamos para o papel. Nós pegamos o 20. 20 dividido por 5 é 4. 20 para 20, 0. Desce o 0 e acrescenta um 0 aqui, já que não tem mais nenhum outro número. Então, 200 dividido por 5 é 40. Então, o que aconteceu aqui? Esse 5 foi multiplicado por 40 para chegar em 200. Então, como a lógica, como foi explicado, em cima também foi multiplicado por 40 para chegar no resultado. E quanto é 40 vezes 4? 160. Ou seja, 4 sobre 5 é igual a 160 sobre 200. Agora, se a questão pedir, simplifique. Como nós vamos simplificar a questão? Vamos botar aqui um exemplo. 20 sobre 40. E a questão pede para você simplificar. Quando pedir para simplificar, o que nós vamos fazer? Dividir o máximo possível essa questão até não der mais para dividir. 2 e 40. 2 e 40, desculpe-me. 20 e 40. Pode ser dividido por qual número simultaneamente? Dê para dividir os dois. O 2 divide os dois? Divide, não é? Então vamos dividir o 20 e o 40 por 2. Quanto é 20 dividido por 2? 10. 40 dividido por 2? 20. O 10 e o 20 tem algum número em comum que ainda dê para dividir os dois ao mesmo tempo? Sim, novamente, o 2. O 2 divide tanto o 10 quanto o 20. Quanto é 2 dividido? Desculpa, 2. O 10 dividido por 2 vai ser igual a 5. E o 20 dividido por 2 vai ser igual a 10. Mais uma vez, tem algum número
que divide o 5 e o 10 ao mesmo tempo. O 2, não. O 3, não. O 4, não. O 5. O 5 divide. 5 dividido por 5 e 5 dividido por 10. Quanto é 5 dividido por 5? 1. E o 10 dividido por 5? 2. E assim encontramos a equação, a fração reduzida de 20 sobre 40. A gente vai dividir esses números ao máximo até eles chegarem no mínimo, ou seja, até onde não der mais para dividir. Então, pessoal, obrigado por assistir a aula até aqui. Espero que tenha entendido e até a nossa próxima aula.